Olá, eu sou a Lili, do Lily's Paper Atelier, e no vídeo anterior eu falei com vocês sobre o meu início na papelaria personalizada. Hoje eu gostaria de dar a vocês algumas dicas de como iniciar nesse ramo. A priori, você precisa ter determinação, força de vontade e coragem, porque sem isso nenhum projeto pode ser iniciado. Com isso, vamos à parte burocrática e financeira da coisa. Para início, vocês não precisam necessariamente de grandes ferramentas. Quando a gente vai pesquisar, as pessoas sabem que você precisa de uma máquina de corte, de um computador de ponta, de uma impressora maravilhosa. Na verdade, você pode começar com itens básicos. O que você precisa? Você precisa ter um computador, né? Ou se você tiver grande habilidade, você pode iniciar pelo celular. Eu já vi histórias, conheço algumas papeleiras que iniciaram com o celular. Então, o que acontece? Você pode começar com o celular também, mas para que você possa fazer um trabalho completo, né? Você inicia com um computador, né? Pode ser o que você já tem em casa, um computador, um notebook, uma impressora, de preferência tanque de tinta. Por quê? Pela questão de economia. Ah, mas eu tenho em casa ali uma impressora de cartucho. Você vai usar ela? É o que você tem. Eu tô falando aqui com pessoas que não têm mundos e fundos para investir, né? Porque se você tem, aí já vai para um outro patamar. Mas, assim, quem tá começando, quem é mãe, quer ficar mais tempo em casa para poder tomar conta dos filhos, ou para quem quer começar um negócio, quem tem aptidão com essa área, mas que não tem um capital para fazer um investimento mais profundo. Então, o que você pode fazer? Um computador simples, uma impressora. A maioria começa na L3150, foi a que eu comecei, é uma Epson. Você hoje encontra ela, eu vou, a L3250, ela tá por R$ 998,99 na Amazon com frete grátis. Tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada da Amazon, mas foi o valor mais em conta. Ela tem Wi-Fi, ela tem scanner, então isso facilita. E aí, tesoura. E eu já tomei um baile grande com tesoura. Então, se você tem em casa e você não tá podendo investir, usa o que você tem. Mas se puder investir, o investimento é básico. Com uns R$ 35,90 você consegue comprar um jogo de tesoura de titânio. Eu já olhei, não é titânio de verdade, mas elas têm um fio de corte maravilhoso e dá pra dar uma precisão maior no corte. Certo? Então, com um computador, uma impressora e um jogo de tesouras, você já inicia. Estilete, base de corte, se você puder fazer esse investimento. E aí eu te digo o seguinte, o que você vai precisar fazer a partir daí? Ver os insumos. Insumo é gosto. Você vai se descobrindo e conhecendo. Então, não adianta você comprar muito material. Por quê? O que você vai fazer? Você já definiu o nicho? Porque é bom que você defina. Apesar que em algumas vezes você acha que vai seguir um caminho e é puxado para um outro. Por exemplo, quando eu comecei, eu não queria focar tanto em topos de bolo. Eu queria ir mais para aquela área assim, empresarial e tudo mais, mas na minha cidade hoje, a maior parte dos itens que eu faço é topo. Requer um tempo, requer algumas habilidades, porque se você se manter no topo simples, tranquilo, é corte. Mas quando você passa para uns topos mais elaborados, para a área luxo, você termina tendo que ter um desenvolvimento com camadas, com apliques, com uso de miçangas para fazer o shaker. Então, assim, tem que ser visto. Então não adianta você sair comprando meio mundo de material sem definir seu nicho e sem identificar, fazer como chama? Uma pesquisa de campo dentro da sua cidade. O que as pessoas da sua cidade procuram? Qual é o interesse do seu público-alvo, de onde você está?
E aí você vê. Outra coisa é que assim, mesmo você escolhendo, eu quero fazer caixinhas para aniversário. Essas caixinhas, elas podem ser feitas tanto com o papel gloss ou com o papel offset. Só que tem gente que se dá muito bem com offset e aí só quer usar ele pela durabilidade, porque o gloss ele tem um brilho, mas ele tem uma durabilidade menor, né? Ele tende a desbotar mais rápido. E o offset não, ele tem uma durabilidade maior, apesar de não ter tanto brilho. E aí você precisa ver o que você se adapta, o que você consegue utilizar de uma maneira melhor. Vendo essa parte, também a questão de cola. Eu utilizo hoje duas colas aqui comigo. Eu utilizo muito a cola de silicone, só que ela gera pequenas teias. Então eu não uso em tudo, mas ela me ajuda muito, porque ela tem uma aderência muito boa e ela não mancha. E a outra é a cola pano, que eu uso também. Ela já não deixa linhas, mas ela é um pouco mais cara, né? Mas tem também uma aderência muito boa. Então, uso elas. Outra coisa que você vai utilizar é a fita banana, é importante também. Tem pessoas que fazem a própria. Eu tentei, usei, mas pra mim, pela necessidade, porque eu trabalho CLT e também faço parte do ateliê. Então eu preciso de agilidade, não dá tanto tempo de fazer. Mas quem puder fazer, além de econômico, tem a questão de você utilizar o EVA de várias cores, que faz com que você dê um acabamento melhor. Não fica aquele branco aparecendo. Por exemplo, você vai fazer um corte de fundo vermelho, você usa a fita dupla face no EVA vermelho e ele vai ficar todo por um no tom. Então isso é bom. Mas é algo que você vai aprendendo com o tempo, certo? Meu amigo, o carro do ovo passando, dificultando a gravação. Enfim, na parte do desenvolvimento em si da sua arte. Logo de início, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em utilizar o programa, a maior parte utiliza o estúdio, porque já é um programa associado à Silhouette e é o mais fácil de você encontrar arquivos, né? Eu faço de arquivos prontos, monto algumas artes, mas também ainda uso arquivos prontos, porque a maioria da clientela quer aquele que viu na internet e é complicado, né? Mas ainda assim, mesmo que você pegue um arquivo pronto, é necessário que você aprenda o básico de utilização. Eu quero ver se eu gravo uns vídeos mais pra frente, mostrando algumas dicas de como utilizar o estúdio, né? Corel eu ainda apanho muito, mas o estúdio eu já aprendi algumas coisas e posso estar passando pra vocês. Mas o que que acontece? Você precisa utilizar, aprender o básico, né? Para poder botar a fonte da forma que você vai precisar no seu trabalho, né? Copiar os itens que você vai precisar, saber retirar um fundo de uma imagem ou onde localizar a imagem que já tenha um fundo removido. Essas coisas são de todos. E a parte mais, a principal, assim, que é precificar. Não adianta você tentar utilizar o preço da sua concorrente ou o preço que você vê na internet. Por quê? Você tem o seu custo. Você precisa calcular quanto custa aquilo que você está fazendo, qual foi o papel que você utilizou, quanto você pagou, se teve valor de frete, quanto está custando o seu jogo de tintas. Outra coisa, né? Não use tinta paralela. Eu perdi a minha impressora, a minha L3250, eu perdi por conta de tinta. Eu comprei, a tinta original acabou, e aí, porque eu uso paralela, que eu uso tinta paralela, eu fui. Eu tô dizendo a vocês, dicas do que fazer e do que não fazer. Então não façam esse uso, porque ele termina entupindo a cabeça de impressão e você vai terminar perdendo a impressora
o prejuízo é alto, porque quando você vai para manutenção, para ver, para fazer a troca, é o preço de outra impressora. Então não vale nem a pena. Então é melhor pagar um pouco mais e ter a tinta original do que você perder a sua impressora. E assim, tinta, você percebe que é uma coisa que você não gasta tanto assim. Porque eu mesmo só imprimo em alta qualidade. Eu prezo por imprimir em alta qualidade, eu uso papel fotográfico gloss, então ele puxa bastante. E ainda assim, eu chego a fazer 6.000, 7.000 impressões com um tanque de tinta. Então, se você for dividir isso pelo valor de um jogo de tintas, né, das 4 tintas que você utiliza na impressora, dá um valor muito baixo. E isso você precisa saber, você precisa ter essa noção de cálculo para fazer a precificação. Eu posso trazer um vídeo separado, se vocês quiserem, sobre precificação. Eu utilizo um aplicativo hoje para fazer, mas eu também sei fazer, eu já fiz com planilha, né? O aplicativo hoje facilita, eu prefiro ter o aplicativo porque às vezes eu tô na rua, eu não tô próximo de um computador, de um notebook, então eu faço pelo próprio celular e o aplicativo me dá essa vantagem. Eu já cadastrei tudo. O processo é chato, o começo sempre vai ser assim, muito mais trabalhoso, por isso eu digo que vocês precisam ser perseverantes, né? Mas você coloca todos os dados, todas as informações e depois você já tem tudo ali prontinho para você poder precificar, poder se manter, porque muitas pessoas começam no ramo, mas nem todas continuam, porque acham que não é lucrativo, que não é vantajoso, porque termina tendo problema na precificação. Além do erro na escolha do nicho, tem um problema na precificação. Então é preciso ficar atento a essa parte também. Sabendo, tendo seu material, sabendo o que vai fazer, a escolha de nicho, definindo o que você vai fazer. Comprando seus insumos, fazendo sua precificação, você vai começar a divulgar o seu negócio. Hoje, as pessoas utilizam as redes sociais. Mas se você mora no interior, por exemplo, eu moro numa cidade no interior aqui. Ai, meu Deus, se as pessoas da minha cidade verem isso vão ficar loucas, enfim. Eu moro na região metropolitana de Salvador, aqui na Bahia, mas é uma cidade pequena, é uma cidade ilha. Então, além das redes sociais, eu já fiz divulgação com panfletos, eu uso cartões de visita, porque ainda funciona, o boca a boca, né? O contato direto com as pessoas. E aí você vai ver se na sua cidade também precisa ser dessa forma ou se você vai optar por fazer apenas as redes sociais. Mas as redes sociais são importantíssimas. Eu faço muito uso delas. Hoje estou aqui vindo para o YouTube. Eu tenho um canal no TikTok, tenho perfil no Instagram, perfil no Face e tenho o meu WhatsApp exclusivo da loja, do meu ateliê. É importante você fazer essa separação. Compra um chip, coloca um número exclusivo para o seu trabalho. Deixe o seu número pessoal separado, porque você em momentos vai precisar fazer essa separação, então é melhor que faça de começo. Fica mais fácil. E também você utilizando o WhatsApp corporativo, você consegue criar catálogo, respostas rápidas, você consegue separar as pessoas por etiquetas. Se quiser, eu faço um vídeo só sobre isso também. Vai falando aí o que vocês querem que eu venha trazendo, que eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Então, vocês usem as redes sociais, imagens, escolham itens que vocês acreditam que façam sucesso na área de vocês. Façam, porque você vai desenvolver experiência, porque também não adianta você colocar uma imagem, por exemplo, de um drive comprado. Tem aquelas imagens de divulgação, aí você coloca, mas aí no final você não consegue fazer daquele jeito. Você vai se frustrar e frustrar o seu cliente, terminar perdendo aquele cliente. Então é melhor que você faça, porque aí você vai ter o seu próprio portfólio, vai mostrar o seu trabalho, faça fotos legais. Eu falho muito ainda nisso, às vezes eu termino um produto e na pressa de entregar para o cliente eu termino não fotografando. Tem muita coisa que eu não fotografei que eu já fiz, muita coisa linda que eu não fotografei e mandei para o cliente. Então é importante fotografar essas coisas. Coloca na sua rede social, mostra para as pessoas aquilo que você faz.
E também as pessoas vão ter a certeza de que aquilo é uma foto real. Elas vão saber o que vão receber em casa. Então é uma forma também de você mostrar o seu trabalho, de treinar. Pronto. Partindo na parte das redes sociais, é importante você divulgar o seu trabalho. Não custa, é de graça. Né? Você pode até optar por pagar, mas eu digo a vocês assim, procurem, por exemplo, um blogueiro da cidade de vocês, que vocês vejam que o público é real. Ou uma página de divulgação da cidade. É até melhor do que o próprio promover das redes. Por quê? Porque o promover ele vai te disseminar para pessoas aleatórias, talvez pessoas que não estejam próximas de você. E o núcleo de dentro da sua cidade vai trazer clientes da sua região, que estão próximos, que podem de fato comprar, fazer a retirada do produto, entendeu? Tendo esses pontos definidos, o que você precisa fazer? Você precisa reinvestir no seu negócio. A cada etapa que eu ia fazendo após o meu início, eu ia investindo até hoje. Eu tenho 4 anos já, como eu falei, tô para completar 4 anos de ramos e todo o valor que eu recebo, eu faço investimento. Eu vou comprando novas máquinas, eu vou melhorando equipamentos, né? E vou fazendo novas aquisições. Tem coisas que eu nunca usei, mas tem muita coisa que hoje ampliou o meu leque, né, de produtos e serviços oferecidos. E tem coisas que também eu posso mesclar dentro do serviço. Por exemplo, eu fazia cartões de visita simples. Hoje eu já tenho uma laminadora que eu posso aplicar a laminação com brilho ou fosca holográfica. Então isso agrega valor ao seu produto final. Então é importante. Eu só adquiri uma laminadora depois. Por quê? Porque primeiro eu fui fazendo produto, serviço, para ir conseguindo novos valores. Outras coisas que você pode fazer, né? Se você tiver uma área legal na sua casa, você pode abrir também para fazer xerox e impressões que auxiliam na renda, né? Pode estar te ajudando nesse início para você fazer os seus investimentos e conseguir um maquinário adequado, né? O que a gente sonha, né? Aquisição, seja de uma máquina de corte, seja de uma impressora de grande porte, um computador de ponta, e tudo isso vai sendo aos poucos. Não se divide para poder fazer as coisas acontecerem, porque às vezes o retorno financeiro não vem na velocidade esperada. Então, tenha paciência, faça as coisas, como dizem, coloque a mão onde o chapéu, coloque o chapéu onde a mão alcança, né? Então, tenha cuidado com isso, tenha responsabilidade financeira consigo, com sua família, porque a ideia, lembrar sempre da ideia de que é para melhorar a sua vida. Então, eu conheço a história de algumas meninas que, colocaram no cartão e saíram e não conseguiam pagar as parcelas, tiveram que se desfazer. Então, não vá assim, vá aos pouquinhos, né? Faça com segurança para que isso dê certo. Porque é uma área muito boa, é uma área que tem inúmeras possibilidades. Você consegue, de fato, estar mais próximo dos filhos, você consegue ter a oportunidade de ter a sua própria renda. E pense sempre grande, né? Assim que você, de fato, perceber o andamento, né, que você está recebendo um valor considerável, você faça a formalização do seu negócio, coloque seu MEI. Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, é fácil. Dentro do próprio sistema do governo para a criação do MEI, você consegue fazer cursos e tem muitas dicas lá, né, de funcionamento. E aí, a partir disso aí, você poder ter capital de giro para poder ampliar cada vez mais o negócio e, enfim, abrir uma loja física definitiva para os clientes, ter produtos a pronta entrega e tudo mais. Então, acho que as dicas são essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo a todos vocês. E é isso. Até a próxima. Obrigada por me ouvir até aqui. Tamo junto.